Bom, pessoal, boa noite a todo mundo. Boa noite. Nós vamos, então, iniciar a nossa sexta aula do curso de Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. E hoje é uma aula muito especial, porque ela coincide também com a primeira sessão do Cine-NASP, ok? Temos também convidados externos ao curso aqui presente com a gente. Vocês estão me ouvindo bem, vendo bem? Alguém pode responder? Sim, é possível. Sim, ouvindo bem. Perfeito, muito obrigada, gente. E aí, Giovana, apareceu sua foto aqui para mim. Tudo bom, querida? É uma questão de saber usar a pecinha. Às vezes eu consigo colocar, outras vezes não. Ah, tá, não, mas adorei ver sua foto aqui. Gente, então, a gente hoje, já vou começar o filme, mas antes eu quero, até porque nós temos convidados externos, fazer uma breve introdução sobre o tema do filme. Nas aulas passadas eu já falei para vocês sobre os limites planetários, já falei sobre a mudança climática, mas eu vou fazer essa breve introdução, até trazendo algumas informações novas para os alunos do curso mesmo, e vai servir também como uma introdução geral para os participantes externos, tá? Eu queria que os participantes externos ligassem o microfone e se apresentassem rapidinho, só o nome, a universidade ou a instituição, ok? Ou a formação, ok? Pode ser? Os participantes externos que estão aqui presentes? Não sei se já chegaram. Alguém? Oi. Oi, tudo bom, Daniela? Pode falar? Isso. Tudo bom, Daniela? Pode se apresentar? Tudo. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Daniele, eu sou doutoranda em Direito na Universidade de Coimbra. Que legal! Estou falando aqui de Portugal. Que máximo! E você soube pelo Instagram do Inácio, pelo meu Instagram, por onde? Isso, pelo Instagram do Instituto Assis. Que legal! Mas você é daqui de São Luís mesmo? Não, eu sou de Mato Grosso, o meu mestrado eu fiz pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestrado em Direito Agroambiental, e eu soube pelo curso dessa forma, né, pelo Instituto Assis, pelo Instagram, e eu já não me recordo como eu acabei indo parar no Instagram, porque foi... esses dias atrás, quando estavam divulgando o curso, eu acho que foi pelo Diálogo ACI. Sim, pelo Diálogo, sim. Aí, então, eles chegaram a divulgar o curso, o sorteio, enfim, e daí eu comecei a seguir o Instituto e pronto, e por isso que... Que excelente! Você é orientando da professora Alexandra Aragão, por acaso? Sim. Sou. Ela foi minha orientadora também, tanto no mestrado quanto no doutorado. Mando um beijo bem grande para ela, eu morro de saudade dela, tá? Ah, sim, que legal, mando sim, pode deixar. Tá bom, então. Obrigada, Daniela, por estar aqui com a gente, tá? Obrigada. Pessoal, mais alguém? Alguém de fora que está aqui já presente, que já está na sala? Eu, Nathalie. Nathalie, já te vi lá pelo Insta do Inasp. Tudo bom, Nathalie? Várias vezes. Tudo bem, professora. Eu fui sua aluna na UNDB, por isso que eu já seguia o perfil do Instituto e o seu também. E também tenho acompanhado as suas lives no Instagram do Instituto. Por isso que eu vejo sua foto e eu digo, gente, eu acho que ela já foi minha aluna, porque eu consigo me lembrar. Já fui inclusive. Super feliz que você está acompanhando, tá bom? Espero que continue acompanhando em outros eventos. Fique de olho, porque vai ter ainda muita coisa para frente, tá bom? Sim, senhora, eu estou sempre lá. E aí, agora, atualmente, eu sou aluna do mestrado de Direito da UFMA. Que maravilha! De políticas públicas? Não, de Direito e Instituições do Sistema de Justiça. Ah, que excelente. A professora Mônica é sua professora? Não, porque ela trabalha em outra linha de pesquisa e eu trabalho com Direito à Saúde. Ah, entendi. Eu estou orientando a professora Edith. A professora Edith não conheço, mas vamos ver se eu a conheço daqui para frente, ok? Nathalie, seja muito bem-vinda, tá? Um beijo bem grande. Muito obrigada. Bom filme. Mais alguém, gente, que é participante externo, está aqui agora? Ok?
Tá, a gente vai começar, então, já apresentou, então, a Dani e a Nathalie, ok? Já peguei intimidade, já estou chamando de Dani. Então, eu vou aqui, então, começar a apresentar, fazer essa breve introdução, e quando eu terminar essa breve introdução, é também o tempo que o restante do pessoal entra, nós vamos assistir em 2 minutinhos, na verdade, menos de 2 minutos, é um vídeo de 1 minuto, a apresentação dos monitores. A gente tem 5, se eu não me engano, são 5 ou 6, 5 monitores aqui no nosso curso de Direito Ambiental, alunos do próprio curso, que muito bravamente fazem várias atividades aqui, como abrir a sala. Eu brinco que a Bianca que tem a chave da sala, a Vitória fez o vídeo, a Aline, o Vitor fazem várias outras funções, a Mariana é quem distribui os vales chocolates, ok? Então, eu queria agradecer aqui publicamente aos monitores, e já vocês vão ver o vídeo com eles, tá bom? Mas eu vou logo aqui iniciar a fazer essa introdução geral. Vocês estão vendo minha tela? Sempre pergunto, né, gente? Porque eu fico sempre com medo de alguém não estar vendo. Sim. Beleza, então vamos lá. Então, pessoal, na aula passada nós terminamos nesse slide aqui, o diagnóstico da crise ecológica hoje. Eu propus esse quadro, né, um quadro de sistematização de como se encontra as duas grandes insustentabilidades hoje, tanto a insustentabilidade ambiental quanto a insustentabilidade socioeconômica, né? Na minha tese de doutorado, eu entendo que nós temos essas duas insustentabilidades acontecendo de forma concomitante e uma reforça a outra, né? Então, não é possível solucionar a insustentabilidade ambiental sem pensar também em soluções para a insustentabilidade socioeconômica e vice-versa. E aqui, na insustentabilidade ambiental, eu trabalhei com alguns conceitos que demonstram, né, que servem como diagnóstico para comprovar esse quadro de insustentabilidade ambiental que nós estamos vivenciando, tá ok? Então, a gente vai começar a estudar esses conceitos de sustentabilidade ambiental. O filme de hoje é sobre isso, e depois, nas aulas seguintes, nós vamos estudar o quadro de sustentabilidade socioeconômica, tá bom? Mas nós já vimos, na segunda ou terceira aula, o conceito de biocapacidade. Eu também falei para vocês sobre a pegada ecológica, esse próprio slide que eu já apresentei antes. Lembrando, nós já ultrapassamos a biocapacidade do planeta. Isso significa que nós já estamos vivendo dentro do cartão de crédito, ok? Estamos consumindo recursos de uma forma mais veloz do que os recursos conseguem ser renovados pela natureza. E aí, para a gente entender esse conceito, também é válido a ideia de pegada ecológica, né? Pegada ecológica é um cálculo, pessoal, que foi proposto na década de 90, que ele calcula quanto de recursos ambientais cada pessoa consome para sustentar o seu estilo de vida, né? Então, não é apenas recursos ambientais de forma direta, como, eu bebo 2 litros de água por dia e uso 20 litros para tomar banho. Não é apenas de forma direta, mas também de forma indireta. Por exemplo, a carne que eu como precisou de 20 mil litros de água para ser produzida um pedaço de 1 quilo de carne, ok? Portanto, para sustentar o meu estilo de vida, o transporte que eu uso, a roupa que eu visto, a carne que eu como, enfim, tudo, eu preciso de florestas, eu preciso de oceanos, eu preciso de área de pastagem, de área construída. E aí, de acordo com o meu estilo de vida, a gente vai fazendo esse somatório até chegar num valor específico. Esse valor específico é uma simbologia, claro, simboliza quantos hectares de terra eu preciso para sustentar o meu estilo de vida. Quanto mais hectares de terra eu preciso, maior é a minha pegada ecológica, é o tamanho do meu pé sobre o planeta, digamos assim. E aí, esse cálculo da pegada ecológica, ele pode ser feito tanto de forma individual, eu posso calcular a minha pegada ecológica, Isabela, e depois no nosso grupo do WhatsApp, eu vou colocar lá para vocês o site, tem vários sites, mas o site oficial onde a gente faz esse cálculo é muito legal. Eu vou pedir que todos vocês façam o cálculo das suas pegadas ecológicas individuais, ok? Mas a gente também pode fazer uma média por país, por exemplo, ou uma média mesmo mundial. E quando a gente faz a média mundial, a gente percebe, portanto, se eu voltar aqui um slide, a gente percebe que na média mundial, a pegada ecológica dos habitantes do planeta Terra, dos seres humanos do planeta Terra, está acima do que o planeta consegue sustentar, né? É mais uma forma de dizer que nós estamos utilizando mais do que o planeta consegue sustentar, ok?
Aqui é só um exemplo do site, né? Um print screen da tela do site, onde a gente faz o cálculo da pegada ecológica. Então, eu vou enviar isso daqui para vocês, esse link, e aí vocês vão responder coisas como é a sua dieta, quantas vezes você come carne por semana, de que forma você vai para o trabalho, quantas vezes você utiliza o carro, etc, etc. E aí a gente vai somando até chegar nesse valor. Outro conceito que nos dá um diagnóstico sobre o quadro de crise ecológica é o conceito de serviços ambientais, tá? Inclusive, esse conceito de serviços ambientais, ele já é previsto na própria legislação brasileira, no novo Código Florestal, ok? Então, a doutrina ambiental classificou os serviços ambientais de 4 formas, né? 4 tipos de serviços ambientais. Serviços de provisão, regulação, culturais e suporte. E o que seriam os serviços ambientais? Eu estou falando rápido, pessoal, que é para a gente dar tempo de ver o filme, tá? Então, eu estou com um passo um pouco apressado hoje. Mas, bem, o que seriam esses serviços ambientais? São serviços, digamos, que a natureza presta de forma gratuita e que possibilitam a nossa vida humana na Terra, ok? Claro, possibilitam não apenas a nossa vida humana na Terra, mas possibilita a vida também dos outros seres vivos, dos outros animais, mas a gente trabalha o conceito de serviços ambientais sob o ponto de vista antropocêntrico, ou seja, os serviços que a natureza presta de forma gratuita e que vão impactar de forma positiva na nossa vida, porque vão servir aos seres humanos como recursos ambientais para as nossas atividades, vão servir aos seres humanos porque fazem o controle de pragas e epidemias, ok? Então, é um conceito que, claro, a natureza ela não faz isso porque está querendo fazer para os seres humanos. Claro que não. Mas a gente trabalha esse conceito de uma forma antropocêntrica para a gente conseguir visualizar que esses serviços ambientais, se eles não forem prestados pela natureza, se eles não fossem prestados pela natureza, a gente teria que fazer eles de alguma outra forma, né? E se a gente fosse fazer de alguma outra forma, isso custaria uma grande soma de dinheiro, às vezes até um valor impossível de calcular de tão alto que seria. Mas a gente poderia ter uma ideia local, localizada, se nós pensássemos no serviço, por exemplo, de regulação. Serviço de regulação é um serviço que a própria natureza faz de purificação da água. Então, se a gente degrada o ambiente ao ponto desse serviço de purificação da água ficar comprometido, então quanto é que a gente gastaria para purificar a água de forma artificial? A gente teria que ter aí sistemas de tratamento de água muito mais potentes, ok? Porque a gente não estaria conseguindo pegar água das nascentes ou dos corpos hídricos de forma mais simples. A gente teria que tratar essa água de forma muito mais potente para poder utilizá-la. Então, quanto isso custaria? Esse conceito dos serviços ambientais, portanto, ele nos ajuda a perceber que quando a gente degrada o ambiente, quando o ambiente fica degradado e esses serviços comprometidos, né, entram em declínio, nós vamos ter um grande custo econômico para suprir o mesmo serviço que antes a natureza fazia de forma gratuita, ok? E um exemplo disso, por exemplo, é a questão das abelhas. As abelhas, não sei se vocês sabem, mas elas são um dos principais animais que polinizam, né? A gente brinca até que só existe comida no mundo porque existe abelha, porque elas são um dos principais animais que fazem a polinização das plantas, e as abelhas estão em declínio no mundo, né? A população de abelhas está morrendo, inclusive, há poucos meses atrás no Brasil, uma quantidade muito grande de abelhas morreu por conta de agrotóxicos. E tem uma série, aquela série que a gente já citou aqui nas nossas aulas, aquela do Netflix, o Black Mirror. Tem um episódio do Black Mirror que eu acho fantástico, porque nesse episódio, começa o episódio no futuro, né? No futuro onde as abelhas estão em franco declínio e, portanto, o mundo, digamos, o mundo vai ficar insustentável para os seres humanos sem abelhas, mas aí os seres humanos têm que pensar numa alternativa tecnológica. Então, eles criam abelhas artificiais, né? E aí eu não vou dar o spoiler do episódio para vocês vão lá assistir, mas eu só digo que essas abelhas artificiais vão dar muito trabalho, vão dar muito problema, ok? Mas vejam, é só para mostrar que se nós não tivermos abelhas naturais, vamos ter que pensar numa solução alternativa para as abelhas. E essa solução alternativa pode nos custar muito caro, ok? Bom,
Também, se a gente pensar em toda a crise do Covid, vejam, ela veio do morcego, né, de animais silvestres, é uma zoonose. Então, a preservação dos ambientes, dos habitats naturais dos animais, impede que zoonoses cheguem com mais frequência a nós, seres humanos. Quando nós invadimos os habitats desses animais, ou pegamos esses animais dos seus habitats e comercializamos, então nós estamos muito mais propensos a ter zoonoses. A gente já falou também sobre isso no curso, que daqui para frente é muito provável que nós tenhamos pandemias, né, de forma mais frequente, porque os habitats estão realmente ficando cada vez mais reduzidos. E, além disso, a própria mudança climática, a gente vai ver, por si só, ela já provoca uma grande mortandade de espécies, uma grande extinção de espécies, porque o planeta fica mais quente, então as espécies não têm tempo para se adaptar a esse planeta mais quente, porque ele está esquentando muito rápido. E aí, quanto menos espécies no planeta, mais suscetíveis a pragas e epidemias nós estamos, ok? E aí, como eu coloquei aqui, qual o custo do declínio dos serviços ambientais? Esse é um exemplo concreto da África do Sul. Há uns 3 anos atrás, eu viajei para a África do Sul, para a cidade do Cabo. Eles estavam passando por uma das piores crises hídricas da história do país. E, na verdade, foi uma das piores crises hídricas que uma metrópole do mundo, né, do mundo moderno, já passou. A cidade do Cabo quase ficou totalmente sem água, quase que as torneiras foram totalmente fechadas, quase que todo o abastecimento público foi fechado na cidade do Cabo. E eles tiveram que fazer um trabalho muito grande para evitar isso. Eles chamaram a previsão, né, do dia em que as torneiras iam fechar, de dia D. Então, eles fizeram todo um trabalho de conscientização na população, de normas mesmo a serem seguidas, obrigatórias, para evitar o dia Z. Entre essas normas, por exemplo, nenhum banheiro, inclusive banheiros públicos de shopping center, poderia ser até o shopping center mais chique da cidade, nenhum banheiro poderia a pessoa dar descarga, se fosse o número 1, né? Se estivesse evacuando o número 1. Só poderia dar descarga se estivesse evacuando o número 2. Então, você ia num shopping center, até num local, digamos, que naturalmente tem uma limpeza muito grande por conta dos clientes, mas aí, se você entrasse no banheiro, estava lá o número 1 de pessoas passadas, né, de usuários passados do banheiro, porque pela norma não se podia dar descarga no número 1. Pela norma também, todo mundo tinha que tomar banho debaixo de uma vasilha, como essa aí que está no desenho. Inclusive, turista que chegava no hotel 5 estrelas, não foi meu caso, eu não fui para o hotel 5 estrelas, tá, gente? Eu sou muito mais mochileira do que o hotel 5 estrelas, mas a gente soube que, inclusive, pessoas que chegavam em hotel 5 estrelas, hotéis de luxo, tinham que adotar isso, porque os hotéis não estavam preparados para fazer o sistema de reuso de água, a engenharia do hotel, né, a tubulação do hotel não estava preparada para isso, mas, como estava dentro da crise hídrica, tinha que tomar banho debaixo da bacia, e depois utilizar essa bacia, essa água coletada, para dar descarga no vaso sanitário. Okay? Então, até hóspedes, até turistas tiveram que fazer isso. Todo mundo foi obrigado a racionar água e usar só e somente 50 litros por dia. Ninguém poderia usar mais do que 50 litros por dia. Então, a gente vê quanto custa o declínio dos serviços ambientais. A economia foi fortemente afetada por essa crise hídrica na África do Sul. E não só a economia, o estilo de vida das pessoas, né? Você fica limitado realmente a 50 litros por dia. Okay? Quanto custa a pandemia do Covid, né? 500 milhões de pessoas vão ser levadas de volta para debaixo da linha da pobreza. Isso é um custo, não é nem só um custo econômico, é um custo social incalculável. Qual é o custo de ter 500 milhões de pessoas de volta na linha da pobreza? Né? Eu sempre... Uma das razões de eu estudar desenvolvimento sustentável foi porque eu sempre me preocupei com a questão da pobreza, da desigualdade, como solucionar isso. Então, é muito desalentador quando a gente vê notícias como essa, que apesar dos avanços no mundo, não no mundo como um todo, apesar dos avanços das últimas décadas, vem uma pandemia em 4 meses, joga de volta 500 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, ok? Então, professora Isabela. Quanto custou essa zoonose? Oi, Mariana. O Vinícius comentou aqui, fez uma citação aqui ao caso de São Paulo, em 2014. Perfeito. São Paulo também passou por uma grave crise hídrica. Na verdade, São Paulo ficou por muito pouco de faltar água na cidade toda. Em alguns bairros faltou água, em alguns dias faltou água, em alguns momentos mesmo a torneira fechou, não tinha água na torneira na cidade de São Paulo, ok? Eu considero, inclusive, que a cidade de São Paulo teve um caso pior até do que o da cidade do Cabo, da África do Sul, só que
eles não fizeram toda essa campanha que a África do Sul fez. Eles não fizeram toda essa campanha de evitar o dia D, de fazer a meta de, se a gente chegar nesse nível bem aqui do reservatório, vamos fechar as torneiras. Não. Foi uma coisa mais a Deus dará, sabe? Tipo, vamos rezar para dar certo, vamos rezar para chover. E, por muita sorte, choveu depois e a cidade conseguiu sair da crise hídrica. Mas ficaram muito próximos. O sistema Cantareira de São Paulo ficou com menos de 5% da sua capacidade. Vejam, menos de 5%. E eles, pela primeira vez, utilizaram o volume morto. O volume morto é aquela água que ficava ali embaixo, que nunca tinha sido utilizada antes. Era uma água de péssima qualidade, digamos assim, que tinha que ter um tratamento muito maior para conseguir se tornar potável. Então, quanto foi gasto, né? Fora todos os outros gastos que se teve por conta da crise hídrica, processos que tiveram que ser interrompidos, etc. Quanto se gasta para tratar ainda mais a água porque você está utilizando volume morto? E se não tivesse água? Aí a gente entraria na situação mesmo de gastos absurdos, né? Teria que trazer água de carro-pipa para uma cidade inteira. Seria um colapso da cidade naquele período. Então, a gente observa que os serviços ambientais, eles nos servem para demonstrar que a degradação do ambiente impacta fortemente no bolso das sociedades, das economias, dos países, porque se os serviços ambientais entram em declínio, a gente vai ter que prover aqueles serviços de outra forma. E a gente nunca vai prover de uma forma tão boa, assim, tão eficiente quanto a natureza faz, e ao mesmo tempo a gente vai ter que despender muito dinheiro para fazer esse provimento, ok? Bom, e aí, pessoal, a gente acaba entrando no que os geólogos chamam de antropoceno, né? Toda essa crise ecológica nos faz entrar no que os geólogos chamam de antropoceno. O que seria? Seria uma nova era geológica, tá ok? Nós, até 200 anos atrás, estávamos no Holoceno, foi a era geológica em que as sociedades humanas floresceram, foi desde a última era glacial, de 10 mil anos atrás, mais ou menos, até 200 anos atrás. Então, foi um período de muita paz geológica, digamos, geológica e climática no planeta. O planeta ficou calminho. E justamente porque o planeta ficou calminho, as sociedades humanas conseguiram florescer, não é? A gente não ficou sendo o tempo todo bombardeado por vulcões ou outros eventos climáticos extremos. E aí nós florescemos nesse período. Mas agora nós estamos, pelas nossas próprias ações humanas, pelas próprias ações antrópicas, modificando a natureza de uma forma tão forte que nós nos tornamos o principal agente transformador da natureza. E, como agente transformador, nós não estamos transformando para o nosso próprio bem. Nós estamos fazendo com que as condições ambientais entrem em declínio e isso vai ser ruim para nós mesmos, ok? Então, o antropoceno, como vocês podem ver aí, ele vem depois do Holoceno, ok? E aí, hoje, a gente enxerga o antropoceno, né, até como uma palavra que significa perigo, significa risco, porque está sendo exatamente isso. Quando a gente fala de antropoceno, nós estamos querendo dizer que o ser humano está não apenas deixando a sua marca no planeta, não apenas sendo o principal agente de modificação do planeta, está modificando o solo do planeta, a água do planeta, a composição dos mares, a composição da atmosfera está sendo modificada, né? E essa modificação está sendo prejudicial a nós mesmos, seres humanos, ok? Porém, eu imagino que, será que a gente poderia pensar num tipo de modificação feita pelos seres humanos no planeta, que não fosse necessariamente uma modificação ruim? Será que daqui a 200, 300 anos, eu não acredito que a gente consegue voltar atrás, tipo, vamos voltar atrás e ver como na pré-história, que a gente não modificava o ambiente. Eu acho isso completamente impensável, né? Então, eu acredito que a gente vai continuar sempre modificando cada vez mais o ambiente. Mas será que a gente conseguiria modificar o ambiente de forma positiva, sem fazer com que os serviços ambientais entrem em declínio, mas ao contrário, ajudando a natureza a prestar esses serviços? Será que a gente conseguiria pensar num planeta Terra que tem a marca humana, que é bastante modificado pelo ser humano, mas quando a gente observa o planeta está funcionando em harmonia, nós não estamos ultrapassando a biocapacidade do planeta? E aí eu trouxe aqui como exemplo para vocês 2 obras de ficção. Tomorrowland, que é um filme da Disney, é até baseado num parque lá da Disney, que Tomorrowland, né, em inglês significa terra do amanhã, terra do futuro. A ideia de daqui a sei lá quantas centenas de anos, a gente vai ter um planeta todo
tecnológico assim, um planeta onde tudo está funcionando bem. E também Star Trek, Jornada nas Estrelas, né? Que se passa no futuro, que a Terra está muito bem, obrigada, e a gente conseguiu resolver os principais problemas aqui no planeta Terra, e tivemos então tempo, tivemos então espaço para pensar em explorar outros mundos, né, em viajar para outros mundos. E eu adoro Star Trek porque ele nos dá a ideia, então, de que é possível a gente imaginar um futuro positivo. E aí, eu pergunto para vocês, podem ligar os microfones? Estou terminando essa introdução. Podem ligar os microfones? Vamos lá, pessoal, liguem os microfones. Eu pergunto para vocês, isso daí é uma cena de Tomorrowland, né? Do filme Tomorrowland? É uma cena de Star Trek? Ou é uma imagem real? Singapura. Parece Singapura. Singapura. Epa, acertaram? Quem foi que falou Singapura primeiro? Fui eu, Vitor. Vitor, tu tá ganhando muito chocolate, Vitor. Isso é bom que adora chocolate. Mariana, e o Alexandre também falou, não foi, Ale? Foi sim. A Mariana, meu bem, pode anotar. Vitor e Alexandre. Outros alunos do curso, corram para vocês ganharem o vale chocolate de vocês, porque Vitor e Alexandre estão na frente e eu quero fazer uma distribuição desses vales chocolates nas próximas perguntas, tá bom? Bom, então isso daqui é presente, isso aqui é só um exemplo de um vislumbre do que é que poderia ser um ambiente modificado pelo ser humano. Sim, é um ambiente modificado pelo ser humano, mas é um ambiente que, pelo menos na foto, né, nos passa a ideia de um ambiente saudável, um ambiente em que os serviços ambientais não estão em declínio, ao contrário, estão funcionando bem, e que a biocapacidade do planeta está ok. Mais exemplo aqui de Singapura, pessoal. E aí, um dado aqui que no antropoceno, os oceanos estão ficando mais ácidos, isso tem a ver com os limites planetários. Aqui nós vamos... Esse aqui é o meu último slide, ok? Eu já mostrei esse slide para vocês na aula passada, por isso que eu passei rápido por ele. E aí nós temos, então, 9 limites planetários. Aqueles 9 limites que servem de aviso de segurança, aviso de alerta. Se nós estivermos abaixo desse limite, estamos ok, nós não estamos correndo risco. No momento que os problemas ambientais ultrapassam esse limite de segurança, aí nós entramos numa zona de risco. E, como eu falei para vocês já na aula passada, esses 9 limites foram mapeados pelo John Rockström e sua equipe da Universidade de Estocolmo, ok? Não é que eles descobriram esses 9 problemas, eles mapearam, né, eles sistematizaram 9 problemas que já existiam milhares de pesquisas científicas falando sobre isso. Eles apenas sistematizaram. E eles identificaram, dentro das milhares de pesquisas científicas, que desses 9 problemas, 4 já ultrapassaram o limite de segurança, ok? Que 4 seriam esses? Liga aí os microfones. Alguém pode me dizer? Eu vou dizer. Eu vou começar. Vou fazer assim. Eu vou começar a ler e vocês me digam sim ou não se já foi ultrapassado ou não, tá bom? Vou ler fora da ordem. Poluição química. O que é que vocês acham? Pessoal, me digam sim ou não. Foi ultrapassado. Não. Sim. Não. Olha, não vai ter chocolate para esse slide, porque muita gente vai responder, senão a gente não vai sair daqui hoje, tá? Mas vamos lá participar. Eu não vou dizer a resposta agora, eu vou deixar vocês responderem e depois eu vou dizer. Ozônio estratosférico, já ultrapassou ou não? Não. Acho que sim. Não. Sim. Não. Acúmulo de aerossóis, que é poluição atmosférica, já ultrapassou? Sim. Uso global de água doce, que é a crise hídrica. Tá até errado aí, crise hídrica. Sim. Mudanças no uso da terra, que é a perda de área verde, perda de áreas verdes, desmatamento. Sim. Taxa de extinção das espécies. Não. Ciclo do fósforo e nitrogênio. Ninguém sabe o que é ciclo do fósforo e nitrogênio, né? Só os biólogos. Eu não sei não, vou confessar. Professor, acredito que a gente já passou os limites. Pessoal, vamos lá. Só tá faltando eu falar mais 2. Vamos lá, acidificação dos oceanos. Não. Eu acho que sim, porque desde a Revolução Industrial até hoje aumentou em 30% no mundo. Mudança climática.
Sim. Sim. Demais, tá Sim. muito calor em São Luís. Pessoal, vamos lá. Nossa, vocês estão mais pessimistas do que a realidade, viu? Vamos lá. Somente 4 limites planetários foram ultrapassados. E essa é a pegadinha. Por quê? Porque os limites planetários se tratam de um conceito que aborda limites de segurança globais, né? Eles olham para aqueles problemas e verificam se aqueles problemas estão colocando em risco a humanidade como um todo, o planeta como um todo, e não apenas determinada localidade. Há problemas ambientais que eles são muito intensos em determinadas localidades, então eles até colocam em risco a população de determinada localidade, mas globalmente eles ainda não representam um risco, tá? Então, por exemplo, o uso global de água doce, a crise hídrica, em determinadas localidades é um problema, é o principal problema, foi o principal problema da cidade do Cabo e de São Paulo alguns anos atrás, ok? Porém, globalmente, nós ainda não estamos com falta de água global. Existe má distribuição, existe países cidades que têm uma péssima distribuição da água doce, mas globalmente ainda não representa um risco, ok? A mesma coisa é a perda de áreas verdes. Nós temos diversas regiões que estão sofrendo com a perda de áreas verdes, problemas que advêm da perda de áreas verdes, como eu falei para vocês, as epidemias, as zoonoses, porque a gente está perdendo os habitats dos animais. Porém, globalmente, do ponto de vista global, nós ainda não representa uma perda que coloca em risco a humanidade, ok? E quais são os 4, então, para já finalizar, quais são os 4 limites planetários que já estão ultrapassados e que, portanto, do ponto de vista global, não é apenas local, mas global, estão colocando a humanidade em risco? Mudança climática, acidificação dos oceanos, ciclo do fósforo e do nitrogênio, que é aquele que ninguém sabe o que é, ok? Depois, na aula seguinte, para a gente não perder muito tempo, na aula seguinte eu explico para vocês o que é o ciclo do fósforo e do nitrogênio, e a taxa de extinção das espécies, ok? Nós estamos passando, nesse momento, pela 6ª grande onda de extinção das espécies, né? O planeta, ele já passou por 5 grandes ondas passadas de extinção das espécies. A última grande onda foi a que dizimou os dinossauros, foi provocada por um evento externo, que foi a queda do meteoro. E vejam, um planeta, ele é um planeta que, ao mesmo tempo que ele frutifica vida, ele também é muito bom de matar a vida, né? Por 5 vezes a vida foi quase totalmente dizimada do planeta Terra. E alguma dessas vezes foi por questões internas. Por exemplo, na 3ª grande onda de extinção das espécies, foram os vulcões que começaram a expelir muitas emissões. Mas, dessa vez, quem está provocando, quem está alterando o ambiente e provocando a 6ª grande onda de extinção das espécies, somos nós, seres humanos. Ah, professora, então isso não é tão ruim, porque esse planeta já fez as espécies morrerem, quase todas, né, 5 vezes passadas, então significa que a nossa ação, ela já tem uma certa frequência no planeta, ela não está sendo nenhuma novidade. De fato, não é nenhuma novidade, porém, é muito ruim para nós, seres humanos, porque toda vez que nós temos uma grande onda de extinção das espécies, a espécie dominante, ela vai embora. Ela é extinta, ok? Lembre dos dinossauros. Os dinossauros, eles eram os senhores da Terra, há 65 milhões de anos atrás. Se a gente tivesse vivido na época dos dinossauros, a gente pegasse a máquina do tempo e voltasse para lá, ninguém iria imaginar que um dia o planeta Terra não teria dinossauros, de tão senhores da Terra que eles eram, ok? E aí chegou um meteoro, levantou poeira, não teve mais alimento para eles e eles morreram, ok? Foi uma questão externa, mas ao mesmo tempo ambiental. Não foi o meteoro em si que matou eles, foi a falta de alimento por conta da poeira que foi levantada e as plantas não fizeram fotossíntese e ficou sem alimento para eles, ok? E aí sobreviveram só pequenos animaizinhos que eram insignificantes naquela época. Sabe quais eram? Mamíferos, por exemplo. Os mamíferos sobreviveram. E aí deu espaço para os mamíferos florescerem. Então, se essa 6ª grande onda de extinção das espécies trouxe a nossa extinção de seres humanos, talvez sobrem, sei lá, as baratas, né? Talvez sobrem espécies que a gente considera insignificantes, elas vão prosperar com a nossa ausência, ok? E eu, particularmente, não quero morrer, tá? Eu não quero que a espécie humana deixe de existir. Bom, pessoal, feita toda essa introdução, a gente vai passar agora para o filme, mas antes eu só quero pedir para a Vivi mostrar o vídeo do monitor. É um minutozinho o vídeo dos monitores. Vivi, tu tá me olhando aqui
Tu tá me vendo aqui no vídeo, Vivi? Sim, eu vou botar agora. Pronto, olha, depois que tu compartilha, aperta bem aqui, ó, Stop Share, tá vendo? Vermelho. Tá conseguindo enxergar? Depois que tu compartilhar vídeo, vai ter, tu sobe a setinha lá para cima e vai ter um botãozinho vermelho, Stop Share, e aí tu aperta nesse botãozinho vermelho, tá bom? Tá. Vai lá, pode compartilhar. Pessoal, a Vivi foi a monitora que fez o vídeo, ela que vai compartilhar aqui com vocês. E vamos já, depois do vídeo, já começar o filme, tá? Aline, Bianca, Mariana, tá sem som, Depois a gente manda no WhatsApp. O Vitor, e a Vivi, a Vitória, que foi quem fez o vídeo. Ah, e tem eu aí no final também, né? Ok? Aí sobe para cima, Vivi, a setinha. Aí tu vai, se tu subir a setinha do computador lá para cima, tu vai encontrar o botão vermelho. Perfeito. Bom, pessoal, a Vivi vai colocar no nosso grupo, tá bom, Vivi? O vídeo tem uma musicazinha, acabou não aparecendo aqui a música, mas tá muito legal o vídeo com a música. Assista novamente lá no nosso grupo. E eu agradeço novamente aos monitores, vocês são maravilhosos, ok? Muitos coraçõezinhos para todos vocês. Então, vamos lá, começar com o nosso filme, ok? Ele já tá aqui no ponto. E aí, depois do filme, pessoal, a gente faz uma breve discussão sobre o que vocês vão assistir no filme, tá bom? Espera aí. Deixa eu compartilhar de novo aqui minha tela. Estão vendo o filme? Eu cliquei. Sim, sim. Ainda não. Ainda não abriu, ainda não abriu. Ainda não? Ainda não. Estão vendo agora? Não. Ainda não. Não, ainda não tá rodando. Não, peraí. Peraí, muita calma Vai dar nessa certo, vai dar hora. certo. Peraí, deixa eu ver aqui como é que faz. Peraí, vou compartilhar de novo. Ok. Eu venho aqui nos vídeos. Certo? Peraí. Eu venho aqui nos vídeos. Não, na minha tela tá aparecendo. Não, só tá a pasta do... Onde tá o arquivo. Ah, só tá a pasta, né? Eu acho que eu sei o que Mas eu tenho não que tá abrindo, não tá abrindo o display. o vídeo não tá abrindo para vocês. Isso, mas a gente consegue olhar a pasta com o filme. Professora, é a mesma coisa que aconteceu daquela vez passada, em que se trava em uma determinada tela. E a senhora precisa redirecionar para a tela que a senhora está vendo agora. Eu acho que eu tenho que abrir o vídeo primeiro, mas se eu abro o vídeo primeiro, eu não consigo depois voltar para compartilhar. Espera aí. Eu tenho que deixar o vídeo aberto aqui numa tela, tipo minimizado. Ah, já sei, vou deixar ele minimizado. Ok, aí agora eu vou tentar compartilhar aqui, peraí. Acho que agora vai. Foi? Foi. Agora foi. Eba, ok. E coloca do início. Pessoal, o som tá escutando? Tá bem baixinho, professora. Começou a música bem baixinha mesmo agora. Vamos esperar ele começar a falar.
Professora, não tá saindo o som e depois que você colocou em mudo... O som tá muito baixinho, Isabela. É, tá muito baixo. Pessoal, o som tá melhor para vocês? Muito baixo. O som tá baixo. Muito. Isabela, uma dica. Não sei se vai servir, mas vai no microfone do computador e vê se está no máximo. Se não tiver, coloca. Talvez isso sane a situação. Tá no máximo. Também aqui o do Zoom player, tá no máximo. Né? Do player tá tudo no máximo. Gente, vai ficar o som baixinho. Pelo menos tem a legenda, tá bom? Daqui a 5 minutos vocês esquecem que o som tá baixo, tá bom? Para mim tá baixo, mas tá dando para ouvir um pouquinho. Para vocês dá pelo menos para ouvir um pouquinho? Não dá para ouvir. Para ouvir um pouco. Teria só como retomar do início? Sim, eu vou... Um pouquinho dá para ouvir, pelo menos? Não. Eu não Bem, tô ouvindo nada. Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. 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 O som do vídeo, tá? E aí, gostaram? Muito. Eu tô até agora chorando. A Juliana falou. E a Mariana, muito emocionante. Bom, pessoal, depois eu vou ler aqui os comentários, tá? A gente já passou das 10, então quem quiser se retirar já para dormir, ficar com a família, etc., fica à vontade, tá bom? Mas quem quiser agora continuar no debate, a gente vai continuar aqui com a sala aberta até a gente fazer aqui um pouquinho de debate, tá bom? Então, primeiro eu queria... a gente pode fazer inscrições? Quem quiser falar, comentar alguma coisa, fazer uma pergunta, coloca o nome aqui no chat, porque aí a gente vai chamando pela ordem, tá bom? Alguém quer começar? Quer colocar o nome aí no chat para começar a falar? O Alexandre vai começar. Vai, Ale. Enquanto o Ale fala, quem for mais querendo falar alguma coisa, escreve no chat, tá bom? A pessoa que quer falar. Pode começar, Ale. Certo. Eu acho que a frase que mais me marcou nesse documentário foi quando aquele oriental, ele conversa com o DiCaprio e ele fala que uma sociedade bem informada é uma sociedade empoderada, né? Então, eu acho que o conhecimento científico seria a condição de possibilidade para resolver os problemas ambientais, né? E não só os problemas ambientais, né? Eu vejo assim, por exemplo, nessa pandemia que a gente está vivendo, o conhecimento científico, ele está servindo para a gente controlar a pandemia, né? Outro dia eu vi um dado, no mês de junho, que dizia o seguinte, que a cidade de Pelotas era a única cidade brasileira com mais de 200 mil habitantes que não tinha uma vítima da Covid-19. E se atribuiu isso a 2 fatores. Ao fato da população ter obedecido às recomendações da OMS e ao fato da Universidade de Pelotas
ter dado diretrizes para a população e essa acatou-as de forma eficiente, né? Sim. Então, eu acho que apostar no conhecimento científico, agora, claro, não apostar somente nisso. Como o documentário trata muito bem, é preciso uma evolução da consciência coletiva. Mas eu acho que o conhecimento científico seria o grande protagonista no sentido de nós mitigarmos, no sentido de nós controlarmos, no sentido de nós vencermos as questões ambientais, né? Então, o conhecimento científico como condição de possibilidade para a resolução dos problemas. Perfeito, Ale. Eu já vou passar a palavra para outra pessoa, só quero fazer um comentário. Eu concordo 100% contigo, né? Eu faço parte da academia, então defender a ciência é uma das minhas principais bandeiras de vida, digamos assim. O desenvolvimento sustentável, ele é erguido em cima de ciência, né? O que me preocupa é que, vejam, há um consenso, praticamente um consenso a gente pode chamar assim, 97% de todas as pesquisas científicas do mundo sobre mudança climática afirmam que ela é real, que está acontecendo, que é provocada por seres humanos. 97% de todas as pesquisas afirmam isso. Então, no campo da ciência, a gente chama isso de consenso científico. Então, há um consenso científico, sim. Mas, ainda assim, há muitas pessoas, inclusive políticos de grande vitrine, que negam isso. Então, o que me preocupa é que a ciência pode até estar bem consciente, a ciência pode até estar falando uma coisa, o conhecimento científico pode até estar muito bem estruturado, mas o que me preocupa é o fato de que muitas pessoas ainda estão de ouvidos tampados para o conhecimento científico. Ainda existe um discurso de deslegitimação do discurso do conhecimento científico. E uma prova disso, inclusive, é a pandemia que nós estamos vivendo, não é? O fato de que é uma coisa óbvia que é a ciência que vai dizer quais são os métodos para se combater uma pandemia, mas ainda assim estava todo mundo querendo receitar pelo que olhou no grupo do WhatsApp, né? Tava todo mundo querendo receitar remédio pelo que olhou no grupo do WhatsApp. Então o que me preocupa muito não é a falta de conhecimento científico, é o fato das pessoas estarem de ouvidos tampados para o conhecimento científico, o fato das pessoas estarem desacreditando a ciência. Por isso é que nós temos um autor, autor da obra O Novo Iluminismo, que ele diz que a gente precisa defender com unhas, como é a expressão? Com garras e dentes? Unhas e dentes. Com unhas e dentes o pensamento científico, porque ele diz que desde do Renascimento, nunca o conhecimento científico esteve tão ameaçado como está agora. O pensamento científico nunca esteve tão ameaçado como está agora, desde que ele se tornou paradigma lá no Renascimento, né? Lá no Renascimento e Iluminismo. Tá ok? A Mariana quer falar, né? E o Vitor também. Steven Pinker, né? Beijo, minha querida. Quem que tá na ordem aqui, gente? Deixa eu só organizar o debate. Depois do Alê. O Lucas comentou alguma coisa, mas eu não sei se o Lucas quer falar. Quer falar, Lucas? Não, acho que ele se deixou aqui. O Lucas quer falar? Oi? Não, professora, eu não gosto muito de falar assim, não. Não, tá bom. Porque eu vi teu comentário, eu fiquei em dúvida, tá? Eu fico comentando só no chat mesmo. Tá ótimo. O Vitor botou aqui que quer falar. Vai lá, Vitor. Rapidinho, o autor que tu falaste é o Steven Pinker, né? É o nome dele? Perfeito. Ele mesmo. Sim. Tá. Tirando essa dúvida, eu só queria complementar o que tu falaste, e o Alexandre também, sobre a questão da ciência. Eu acho que a principal dificuldade que se tem hoje é da divulgação científica. Eu acho que está faltando um melhor marketing, digamos assim, de comunicar esse tipo de conhecimento para as pessoas, até porque é algo bem difícil. Para falar do Steven Pinker, né? Eu estou lendo um livro dele chamado A Arte de Escrever Bem, e um dos grandes questões que ele fala é sobre o quão difícil é comunicar um conhecimento muito específico de maneira acessível à população. Por isso, eu sou muito fã do trabalho de pessoas que são divulgadores científicos. E até indico aqui para quem quiser, alguns que eu conheço, Pirula, né, que é um divulgador científico famoso no YouTube, Átila Yamarino,
O canal Jovem Nerd tem muita coisa boa sobre ciência também, com nerdologia, porque são fontes de informação bem complexa que eles conseguem passar para qualquer pessoa entender e querer se aprofundar mais depois. Perfeito, Vitor. Também eu cito aqui o Hugo Fernandes, que tem uma página no Instagram. Eu concordo 100%. E isso, pessoal, acontece não só nessa área das ciências naturais, né? Na área do direito, aqui no Brasil, eu não sei por que o povo gosta de escrever, é muito difícil de escrever juridiquês, né? E parece que quanto mais juridiquês você escreve, você acha que está escrevendo melhor. Mas em vários outros países, a ciência, né, a academia está querendo a linguagem fácil, linguagem simples, acessível, justamente porque já entendeu que não adianta ficar falando difícil, tem que falar de uma forma didática, de uma forma fácil, para a mensagem chegar a todo mundo, ok? Depois, agora é a Mariana. Olá a todos e a todas, boa noite. Boa noite. Comentário, eu acho que é uma continuidade da fala do Vitor em relação a justamente a linguagem. E aqui eu primeiramente quero trazer, já que todo mundo falou, uma pessoa que acompanha, eu gosto muito da Isabela Prioli. É uma pessoa que eu acompanho muito, é da área jurídica e fala de forma acessível. E eu creio que é uma dificuldade, assim, para várias pessoas entender o que o ambiente jurídico está falando. Em relação à pesquisa, tratando mais da questão científica, voltado mais para as questões naturais, a gente observa um fenômeno de cientificação às avessas. E aí eu começo a citar através, por exemplo, do entendimento que parte da população tem em relação à Terra ser plana. Tem um vídeo no YouTube não, na Netflix, que é Os Terraplanistas. Eles fazem vários experimentos testando para tentar, de alguma maneira, provar o ponto deles, mas o que se observa é que eles são unidos dentro dessa crença, porque, de algum modo, eles se sentem especiais por saberem algo que as outras pessoas não sabem. E aí, variadas vezes, eles fazem esses testes e não conseguem ter a comprovação científica, e aí eles vão testando de outras formas, uma forma de ciência às avessas realmente, porque já se foi comprovada a falha nos testes que eles foram fazendo. E aí o que eu coloco aqui é que a gente observa que as pessoas elas estão se unindo atualmente, assim, principalmente aqui no contexto do Brasil, de um pensamento científico isolado, se unindo de uma forma a construir uma teoria científica pautada em coisas que elas já acreditam anteriormente. É justamente o que eu estava falando, uma ciência às avessas. Então, eles têm um tópico, uma crença, e aí eles vão buscar, através dessa crença, possíveis comprovações, quando, na verdade, a ciência ela é construída e ao passo que você vai estudando, você vai encontrando a tese, não você tem a finalidade, a conclusão, e depois você vai atrás dos argumentos. Não se concebe as teses dessa forma. Então, justamente o que eu percebo dessas pessoas que elas acabam se fazendo em grupos, por exemplo, tem um outro grupo muito forte que envolve também a temática, que é pessoas que não acreditam no aquecimento global. E assim, não são poucas pessoas que não acreditam no aquecimento global. É assim uma questão assim de ter amigos meus que eu conheço que acreditam nisso e que têm, apesar de ter um conhecimento científico em relação a várias coisas e tudo mais, mas se fecham em uma premissa que por inúmeras vezes é contestada, mas é aquilo, a gente pega uma verdade, abraça essa verdade e não tenta refutar, porque eu acredito que a maior base da ciência
E assim, acho que o principal foco é você tentar refutar a sua tese. Eu acho que é aí que está a construção real da sua tese. Se por todas as tentativas de refutação da sua tese, nenhuma a derruba, que é justamente como é feito em vários procedimentos, no jurídico mesmo, no STF a gente faz isso em relação a várias ações. Se nenhuma dessas teses ela é derrubada, a gente tem uma tese que ela é firmada, que ela se assegura, e disso nasce a verdadeira tese, né? A verdadeira ciência. E essa é a contribuição que eu tenho, professora. Perfeito, Mari. Pessoal, a gente tem uma falha muito grande de metodologia em diversas áreas do conhecimento, eu diria até que nas áreas humanas, na área do direito, por exemplo, eu digo que, em geral, pessoas do direito não sabem fazer ciência com método científico, né? Como a Mari falou, a gente tem uma ideia e depois a gente vai correr atrás de encontrar argumentos para corroborar aquela ideia, né? É uma ciência às avessas. E falta muito a gente saber fazer ciência. A ciência, como a Mari falou, é justamente quando você segue um método científico e aquele método científico pode no final revelar um resultado que não era o resultado que você queria, que não era o resultado nem que você imaginava, né? Então eu acredito que passa também por isso, pelas pessoas saberem como é que funciona a ciência. Inclusive no Brasil a gente tem falado muito que as pessoas confundem fato científico, né, com opinião, notícia científica com opinião. Acho que pode refutar uma notícia científica dizendo, não, na minha opinião não é assim. Tipo, opinião todo mundo tem direito de ter, mas você não pode refutar um estudo científico achando, não, na minha opinião não é assim. Estudo científico só se refuta com outro estudo científico. Por quê? Porque teve um método para refutar aquilo. Teve um método. E como a Mari bem falou, a ciência, ela caminha, ela avança com base justamente na divergência. Para a ciência avançar, tem que ter divergência. Mas a divergência advém não de uma opinião, né? A divergência advém de outro estudo, de outro trabalho científico que foi feito com método. Então, um trabalho feito com método derruba o outro naquilo que aquele outro não conseguiu mais sustentar. E assim a ciência vai avançando. Ok? Pessoal, depois da Mari, o Luiz comentou alguma coisa, mas eu não sei se o Luiz quer falar também. Quer, Luiz, falar? Acho que o Luiz já foi. E a Mona... Tá aí, Luiz? Tá. Quer falar, Luiz? Microfone desligado. Aí a Olá. Oi. Não, me senti contemplado com a fala de todos aí. O vídeo já deixou uma reflexão bem interessante já. Perfeito, Luiz. E a Mona Lisa também comentou. Quer falar alguma coisa, Mona? Professora, ela disse que não. Ela colocou que não no chat que não, Isabela. Ah, tá, ok. Bom, pessoal, então é isso. Não sei se mais alguém botou aqui que quer falar, não, né? Então é isso. A gente finaliza, então, o nosso... Acredito que durante todo o filme, documentário, vocês devem ter visto vários exemplos do que eu falei nas aulas passadas, não é? A questão dos objetivos de mitigação, dos objetivos de adaptação, quando o Leonardo DiCaprio vai lá para Miami e se depara com aquelas obras de engenharia mega complexas que só vão durar ali 40 anos para resolver o problema, né? O mundo vai ter que constantemente se adaptar. Então, é um documentário bem interessante para ser visto, inclusive, mais do que uma vez. Alguém comentou aqui no chat que teve vontade de rir, né? Quando o Obama falou que achava que o seu sucessor ia se preocupar com a mudança climática, tadinho. Ele não sabia quem é que iria ocupar a Casa Branca depois. Mas, ao mesmo tempo, eu ri também porque o Obama falou assim, que se o próximo sucessor dele não se preocupasse com isso, ia levar um tapa da história, né? E, de fato, vejam, nós estamos vivendo uma pandemia que tem relações ambientais muito, muito fortes, né? Vem de uma questão ambiental, indiretamente. E, portanto, isso de certa forma, assim, um tapa na cara, digamos, de quem acha que esse tipo de problema não reverbera no mundo e não provoca consequências catastróficas, provoca, né? Bom, pessoal, é isso. Eu vi o Ulrich Beck do começo ao fim. A Nathalie colocou o Ulrich Beck. O Ulrich Beck é o autor de Sociedade de Risco, muito bem. A Alexandre botou mais uma coisa aqui. Um homem criou a ciência que domina as forças da natureza.
É ok, perfeito. Gente, eu agradeço a participação de todos vocês. Eu convido as nossas visitantes externas, a Daniele e a Nathalie, e mais alguma outra pessoa externa que entrou, para continuar nos acompanhando. Esse é só um dos primeiros eventos abertos que a gente vai fazer aqui, casado com curso. A gente vai fazer também outros eventos abertos, casado com curso. Então, eu convido a acompanhar. Me acompanhe também lá no Instagram, @IsabelaPiace, porque fora o curso eu também faço outros eventos, além do curso, tá bom? Outros eventos abertos. Inclusive, lancei hoje o projeto Ágora na etapa de debates, que a gente vai fazer uma série de debates sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, debates abertos também aqui pelo Zoom, onde a gente pode interagir. Então, me acompanhem lá para vocês saberem mais e participarem. Vai ser muito legal. Tá bom? Então, gente, um beijo bem grande. Daniele, Galvão, por favor, dá um beijo bem grande na doutora Alexandra e diz para ela que eu tô com muita saudade, né? Eu já comentei aqui com o restante da turma, a minha tese está depositada desde o ano passado, só aguardando defesa. A Universidade de Coimbra, sei lá por que demora tanto tempo assim para chamar, tem uma fila quilométrica que a gente tem que esperar. A doutora Alexandra até brincou comigo e disse para eu ficar esperando quietinha em cima de uma almofada, né? Botar uma almofada na cadeira e esperar em cima da almofada bem macia, porque demora mesmo. Mas espero que esteja pertinho já. Manda um beijo bem grande para ela, diz para ela que eu tô com saudade de conversar com ela, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchauzinho. Tchau, beijo, boa noite. E até a próxima aula. Tchauzinho, tchauzinho. Até. Tchau.